Olá, pessoal. Fala, galera. Alguém tá me vendo? E aí? Valber, Sérgio, Letícia, Monteiro, sejam bem-vindos. Bom dia, Andressa. Bom dia, Débora. Bom dia a toda a galera que segunda-feira está me ajudando a manter esse projeto aqui de Penal em Movimento. Bruna, Laura, me diz uma coisa, está aparecendo algum título para vocês nessa live? Eu tentei colocar a live ali, Penal em Movimento, está aparecendo algum título? Deixa eu ver. Me ajudem aí Deixa eu ver se tem algum. Adicionar moderador, desativar solicitação. Nada, tá tudo certo. Sim, tá aparecendo? Show de bola. Daí fica mais fácil eu colocar lá no YouTube. Pessoal, se vocês procurarem, tá? Se vocês procurarem, eu precisava de uma ajuda de vocês. Se vocês entrarem no Google, no YouTube, colocarem Mauro Stirmer, aparece um canalzinho no YouTube que eu tô preparando lá para subir as nossas lives. Se vocês me ajudarem a se inscrevendo no canal lá, eu ficaria feliz, tá? Então é só entrar ali no YouTube ali e se inscrever em mais um canal, que é Mauro Stirmer, tá legal? Pra gente ver se chega pelo menos a 200 inscritos lá. Eu ficaria muito feliz, tá? Muito agradecido com vocês mesmo. E o meu objetivo é manter essa live aqui durante muito tempo, tá? Vocês me ajudam a manter contato com vocês e eu a continuar estudando aqui, continuar passando alguma coisa para vocês. Obrigado, Nunes, valeu. Obrigado, Laure. Depois eu vou pedir para vocês que encaminhar para os amigos, tudo mais ali, para a gente ver se a gente faz crescer esse nosso canalzinho lá, tá legal? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Na live de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar ação penal, tá? Então a partir de agora, seja bem-vindo, Érica, Raíssa, a gente vai trabalhar ação penal. Só mais um pedido para vocês aqui, se puderem mandar um aviãozinho para alguns colegas que estejam estudando também e que vocês tenham ali como os amigos, para mandar um balãozinho para a galera entrar na live aqui, eu ficaria muito, mas muito feliz também. Não esqueçam que vocês podem mandar a pergunta ali, eu vou aos pouquinhos. Não, Érica, esse canal ele vai subir essa live que vai continuar sendo aqui no Instagram, vai subir para o YouTube, para depois a gente lá no YouTube, vocês podem acelerar, vocês podem trabalhar melhor, tá? O vídeo do que aqui no Instagram. O Instagram, eu vou deixar ele salvo aqui também, fica tranquilo. Só que aqui a gente não pode acelerar o vídeo. Tem recursos menores que lá no YouTube. Então o pessoal me deu essa ideia de criar esse canalzinho lá, porque daí eu posso subir as lives para lá, as aulas, algumas questões. Diariamente eu vou subir uma questão lá. E lá vocês podem assistir mais rápido, baixar, salvar, é bem melhor, tá legal? Por isso que a gente vai também manter o canal do YouTube, o canalzinho do YouTube agora. Beleza? Vamos continuar agora então aqui. Continuar não. Vamos iniciar o conteúdo. O que nós vamos falar hoje? Na verdade serão 2 dias, tá, pessoal? Essa é a live Penal em Movimento, parte 1, onde nós vamos começar a tratar as ações penais, tá legal? Amanhã nós teremos a parte 2, onde vamos dar... Vamos encerrar esta disciplina, tá legal? Galera, olha só, será que eu consigo prestar atenção no conteúdo? Claro, tá? Olha só, qual é a primeira ideia? Vamos partir de um conceito, vamos falar sobre princípios, tá? E vamos falar sobre espécies de ação. Nessa live, meu objetivo com vocês é falar o conceito de ação penal, os princípios de ação penal e as espécies de ação penal. Bom, primeiro nós vamos começar então trabalhando o conceito de ação penal. O que eu posso dizer
que é ação penal? Como que eu posso conceituar ação penal, pessoal? Oi, Rafa. Ação penal pode ser conceituada, como, anota isso, um direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique um direito penal objetivo no caso concreto. Vou repetir. Um direito subjetivo de pedir ao Estado, obrigado, Rafa, de pedir ao Estado que aplique o direito penal objetivo no caso concreto. Beleza? Quer ver que é muito fácil isso? Olha só. Ação penal é um direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique naquele caso concreto o direito objetivo, o direito posto, o direito fixado na norma. Vamos imaginar o seguinte, que haja um crime de roubo. Determinado crime de roubo aconteceu, tá? Boa, Júlia, a gente vai fazer isso aí também, tá? Ó, lembrando, Júlia, que tu pode ouvir a live sem ver a live, né? Isso também ajuda, por isso que eu procuro. Muita gente faz isso, eu dou uma olhada aqui. Obrigado, ó, o Tyson voltou, valeu, Tyson. Direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique o direito objetivo. Tyson, para ficar bem completo, direito objetivo no caso concreto, tá? Querem ver um exemplo de ação penal? Imagina que eu, Mauro, pratique um roubo contra a Júlia, que me deu bom dia, que acabou de entrar aqui, que deu bom dia a todos nós. Eu, Mauro, pratico então um crime de roubo, ou seja, subtrair um bem alheio mediante violência contra a Júlia. Esse crime, já adiantando para vocês, é um crime de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público vai ser o responsável por entrar com essa ação penal. Então quer ver que o conceito fica muito fácil? Eu, Mauro, pratiquei um crime de roubo contra a Júlia. Beleza? Beleza. Olha o conceito de ação. É um direito subjetivo de pedir ao Estado, titular do ius puniendi, titular do direito de punir, que venha a aplicar o direito no caso concreto. Qual é o caso concreto? O roubo praticado pelo Mauro em face da Júlia. Este crime está previsto lá no artigo 157. Perfeito. Quem é que detém esse direito subjetivo? O Ministério Público. Então aqui nada mais é do que o direito que o Ministério Público possui de pedir, por meio de uma denúncia, por intermédio de uma denúncia, que o Estado, que pode punir, o Estado juiz, aplique o direito penal objetivo, artigo 157, no Mauro, pois o Mauro subtraiu mediante violência um bem móvel da Júlia. Viu como ficou fácil? Olha só. O conceito traduzindo nesse caso concreto. Olha que interessante isso. O conceito traduzido nesse caso concreto. Ação penal é o direito subjetivo que possui o Ministério Público de pedir ao Estado juiz que aplique as penas do artigo 157, ou seja, o direito penal objetivo, no Mauro. Por quê? Porque o Mauro roubou um bem móvel da Júlia. Olha como ficou fácil. Direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique o direito objetivo no caso concreto. Esse direito subjetivo poderá ser do Ministério Público, mas poderá ser do Mauro também. Querem ver uma coisa? Vamos imaginar que a Paola, que acabou de entrar, tá? A Paola fale para as suas amigas, para os seus amigos, que o Mauro fica dando uma live, lendo slide, ou seja, o Mauro é um péssimo professor, e fica fazendo live aqui, tá? E ele não sabe da aula. Ela atribui um fato negativo do Mauro, tá? Que não é criminoso, mas que abonou, que me magoou. Aqui nós poderemos ter um crime praticado pela Paola contra o Mauro de difamação ou de injúria. Difamar, artigo 139, é atribuir a alguém um fato desabonador que não seja crime. Injuriar é atribuir uma qualidade negativa a alguém, artigo 140. Perfeito. Imaginem o seguinte.
Nesse caso, Paola praticou um crime de difamação contra o Mauro. Eu, Mauro, posso procurar o Ministério Público para processar a Paola? Não posso. Ora, Mauro, por que você não pode? Porque o crime de calúnia, injúria e difamação, que são crimes contra a honra, os dois primeiros, honra objetiva, calúnia e difamação. O que é honra objetiva? É aquilo que os outros pensam de mim. E a injúria, honra subjetiva, é aquilo que eu penso de mim mesmo. Esses crimes, eles são crimes de ação penal privada. Então eu não posso pedir ao Ministério Público que processe a Paola. Mauro, como tu vai agir então? Eu, Mauro, tenho que contratar um dos senhores advogados para quê? Para processar a Paola. É uma ação penal privada. Vamos encaixar esse conceito, vamos encaixar melhor esta espécie de ação no conceito de ação penal. Querem ver uma coisa? Repetindo o que o Tyson já colocou na tela para vocês. Ação penal privada, ação penal é um direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique o direito objetivo no caso concreto. Qual é o caso concreto, Mauro? A difamação praticada pela Paola em face do Mauro. Então eu vou contratar aqui, vamos imaginar um advogado, Dr. Fernando Cipriano, que entrou agora. Eu vou contratar o Dr. Fernando Cipriano, para entrar com uma queixa-crime contra a Paola. E aí nós temos o conceito de ação penal assim, é um direito subjetivo que tem o Mauro, por intermédio do seu advogado, de pedir ao Estado juiz, por meio de uma queixa-crime, que aplique a pena do artigo 139, que é o crime de difamação, em face da Paola. Viu como fica fácil? Direito subjetivo que possui o Mauro na ação penal privada de pedir ao Estado que aplique as penas previstas no artigo 139, é isso mesmo? Ou seja, nesse caso concreto, em que a Paola veio a difamar o Mauro. Viu como ficou fácil? Me dê um retorno aí se ficou tranquilo o conceito de ação penal. Se ficou tranquilo o conceito de ação penal. Enquanto eu tomo um café, eu quero que você me diga, o conceito está 100%, Mauro. Para eu poder partir no segundo aspecto dentro do conceito, que é, o melhor que são, as condições da ação. A Sueli disse sim, a Ju disse sim. Quem mais? Ó, o Cris. Ah, tá. Ó, o Tyson já colocou ali. Direito subjetivo de pedir ao Estado, por meio do seu advogado, que aplique o direito objetivo no caso ou no fato ocorrido. Perfeito. Isso seria a tradução daquele primeiro conceito para a ação penal privada. Show de bola. Ficou tranquilo? Disse a Ju ali? Beleza. Agora, vamos continuar. Para que uma ação penal, para que uma ação penal, tá? Para que esse direito, olha só como a gente vai crescer junto aqui. Para que esse direito subjetivo de pedir ao Estado juiz que aplique o direito penal objetivo no caso concreto possa ser exercido, aquele que pede, Ministério Público ou advogado, Ministério Público por meio de uma denúncia na ação penal pública, advogado por meio de uma queixa-crime na ação penal privada, esses pedidos devem preencher algumas condições, de modo que o juiz, presta atenção agora, larga o celular, de modo que quando o juiz, deixa eu abrir mais a minha porta aqui, quando o juiz analisa uma denúncia do Ministério Público, ou quando o juiz analisa uma queixa-crime de um advogado, ele vai, a bem da verdade,
de pronto, analisar se aquela peça, bom dia Júlio, preenche alguns requisitos, que nada mais são do que condições para o juiz, o Estado, dar continuidade na análise daquele crime. Então, condições da ação penal são requisitos mínimos que vão ser observados pelo juiz no momento em que a ação penal ingressa no judiciário. No momento em que o Ministério Público propõe uma denúncia ou que vocês, advogados, propõem uma queixa-crime. E esses requisitos são 4 e tem, para quem está fazendo concurso para a primeira fase, tem que decorar, e quem está fazendo concurso para a segunda fase também tem que decorar. Por quê, Mauro? Porque eles não têm um dispositivo legal onde há uma prevenção, uma previsão. Perfeito? Então presta atenção aqui. Condições da ação, se puder me ajudar, Tyson. Condições da ação são requisitos mínimos verificados pelo juiz sobre a viabilidade ou não daquela ação penal. São requisitos mínimos verificados pelo juiz sobre a viabilidade daquela ação penal. Perfeito? Perfeito. O primeiro requisito é a condição, tá? A primeira condição, então, é a possibilidade jurídica do pedido. Tyson, me ajuda. Primeira condição da ação. Possibilidade jurídica do pedido. Condições da ação são requisitos mínimos verificados pelo juiz sobre a viabilidade daquela ação penal. Perfeito, Tyson. Brigadão. Primeiro requisito. Possibilidade jurídica do pedido. Presta atenção aqui. O que significa possibilidade jurídica do pedido? É muito simples, pessoal. O Estado só pode punir alguém por um fato previsto como crime. Esse vento agora pode atrapalhar o áudio aqui. Tá um ventão em Santa Maria que você não tem ideia. Aqui tem o vento minuano, quando ele vem assim, ó, tá pegado. Então, o primeiro requisito, Tyson, possibilidade jurídica do pedido. É muito, mas muito simples. Presta atenção. O Estado só pode punir alguém por um fato que está previsto, que está tipificado como crime. Só é possível um pedido do promotor para punir alguém. Só é possível atender um pedido do advogado para punir alguém quando esse pedido estiver calcado em um tipo penal. É possível esse pedido dentro da lei, está tipificado, se sim pode. Perfeito, Hélio. É isso mesmo. Vou dar um exemplo. João mata Pedro. O que o promotor pede? Juiz, aplique no João as penas do artigo 121. Está lá, matar alguém, pena de 6 a 30 anos. A Paola difamou o Mauro. O que o meu advogado vai pedir ao juiz? Juiz, aplique o direito, aplique o crime do artigo 138 na Paola. Por quê? 139, perdão. Porque ela difamou o Mauro. Simples assim. O pedido ser possível nada mais é do que ele estar previsto dentro do ordenamento jurídico. Agora querem ver uma coisa? Eu acabo não pedindo. Pessoal, façam um print aí, me mandam, depois me marquem lá no Instagram, tá? Vou fazer uma pose aqui. Façam um print e me marquem lá no Instagram para eu poder divulgar a live, por favor, tá? Faça o print agora e quando acabar a live me marcam, por favor, para não saírem da live agora, né? Por favor. Querem ver um exemplo de um pedido que é juridicamente impossível? Eu vou dar 2 exemplos, tá? Um que acontece e o outro que nunca deveria acontecer. Primeiro exemplo, imagine aqui, vamos pegar 2 exemplos aqui. A Natália e o Santiago. Imaginem que a Natália e o Santiago Coelho. Imagine que ambos são casados entre si. E o Santiago fique com outra pessoa. Ele praticou adultério. Ele ficou com outra pessoa. Será que poderia a Natália pedir ao Estado juiz que aplique uma pena no Santiago por ele ter traído
por ele ter traído a Natália? Não pode. Por quê? Porque é um pedido juridicamente impossível. Porque o adultério, ele não é mais punido em nosso ordenamento jurídico. Então, o juiz, ao receber uma queixa-crime em que a Natália pedia a punição do seu cônjuge Santiago, o juiz vai dizer: rejeito essa queixa-crime. Por quê? Porque o pedido do autor é juridicamente impossível. Acabou. Beleza? Então, não está previsto mais em lei o adultério. Logo, o crime é juridicamente impossível de acontecer. Verdade, Luci, verdade. Beleza? Segundo exemplo, que é um exemplo mais punk, assim, mas que ele fica, e se ficar, a gente já tá ganhando alguma coisa. Olha só, qual é o exemplo? Um pai e uma filha maior de idade, ou uma mãe e um filho maior de idade. Essa é uma relação sexual que ocorra aqui, esse ato repugnante, não é crime. Porque o incesto no Brasil, o incesto, ele não é crime. Então não se pode pedir para punir um pai que pratica uma relação sexual consentida com sua filha. É um absurdo, é repugnante, é nojento, tá? Mas não pode acontecer. Valeu, galera. Chegamos à 100 aí, olha só que legal. Se alguém puder printar esse momento, eu agradeço. Aqui, ó, deixa eu dar 100 ali. Ah, agora acabou. Foi só eu falar que caiu para 99. Agora. Beleza, alguém printou, espero, né? Olha só. Olha aí que legal, 104 pessoas. Esse fato repugnante, ele não é previsto como crime. Então, seria um pedido juridicamente impossível. Beleza, olha aí 110, que legal. Bom, esse é o primeiro. Possibilidade jurídica do pedido. Tranquilo, pessoal? Obrigado, Cleia. Tranquilo? Tranquilo, então, que nós temos o primeiro requisito. Já bateu 110, que legal lá, Liv. Olha só, vamos lá. Primeiro requisito, então, possibilidade jurídica do pedido. Matamos já. Segundo requisito... Ah, não tem... Ó, Suelen, presta atenção. Eu falei há pouco, não tem artigo para as condições da ação. Nós temos que decorar, tá, Suelen? Não tem artigo. Faça um joinha aí se você entendeu. Pessoal, eu falei, né? Não há artigo nesse ponto aqui da nossa disciplina. Tranquilo? Beleza. Por isso a importância, tô fazendo com bastante calma para vocês anotar, tá? Depois me marca lá no Instagram, por favor. Vamos lá. Segundo requisito. Ou seja, primeiro, então, imaginem... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, do meu PA. Atividade de revisão. Vamos imaginar que isso aqui seja uma petição. E eu, Mauro, sou o Estado juiz. A primeira coisa que eu vou olhar. O pedido é juridicamente possível? Se a resposta for sim, eu vou para o segundo requisito. A resposta foi sim, por quê? Porque eu olhei aqui e vi que o pedido está previsto em lei. Beleza. Aí eu vou para o segundo requisito. Quem é que pediu? O crime é de ação penal pública. Homicídio, por exemplo. E foi o Ministério Público que pediu? Está ok. O crime é de ação penal privada. Difamação, por exemplo. E foi a vítima, por meio do seu advogado, que tem ius postulandi, que tem capacidade de postular, que apresentou uma queixa-crime, ok. Então o segundo requisito foi atendido. Que requisito é esse? Legitimidade. Tyson, coloca para mim mantendo o número 1, tá? Primeiro, possibilidade jurídica do pedido. Segundo, legitimidade. Primeiro, possibilidade jurídica do pedido, estar previsto em lei. Segundo, legitimidade. O que é isso? É nós termos a possibilidade de ocupar o polo ativo da ação penal ou passivo. Por exemplo, imagina que alguém aqui, que a Ellen, que tem 15 anos, praticou uma difamação contra o Mauro. O que o Mauro faz? Processa a Ellen. O juiz vai olhar
e vai dizer: a possibilidade jurídica do pedido existe porque o crime de difamação está previsto em lei. O Mauro, por meio do seu advogado, atende ao requisito da legitimidade ativa para entrar com ação penal. Peraí, mas a Ellen tem 15 anos. O máximo que a Ellen pode praticar é um ato infracional do ECA. Ela não tem capacidade passiva para estar no polo passivo de uma ação penal. Então aqui carece de legitimidade também. Beleza? Então, primeiro requisito, Tyson, possibilidade jurídica do pedido. Beleza, Mercitas? Obrigado. Segundo requisito, legitimidade. E aqui na legitimidade, tô acelerando, tô forçando as pernas aqui hoje, que é segunda-feira, tá me dando uma canseira, mas vamos lá. Segundo requisito, a legitimidade. E detalhe, cuidado, a legitimidade ativa e passiva. Terceiro requisito, revisando sempre, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade. E agora o terceiro requisito, não estou fazendo assim para vocês, tá? Tô falando terceiro requisito. O terceiro requisito é o interesse de agir. O que é o interesse de agir, Mauro? O interesse de agir, a grosso modo, é você poder, você ter capacidade e você dizer ao Estado que o Estado pode botar dinheiro ali em cima. Pode botar dinheiro ali em cima. Obrigado, Lucianão, valeu. Você pode botar dinheiro ali em cima. Exemplo. Quando eu falo interesse de agir, eu estou falando em um trinômio. Obrigado, Mercitas. Em um trinômio. O interesse de agir, ele é substanciado em um trinômio. Necessidade. Então, o interesse de agir, ele poderá ser necessidade, utilidade e adequação. A necessidade é implícita. Por quê? Porque eu preciso de uma ação penal para o Estado poder punir alguém. Oi, Jussiane. Ninguém pode ser punido sem que tenha uma ação penal para ele exercer o direito à defesa, por exemplo. Agora, além de ser necessário, esta peça deverá ser adequada. Adequada no sentido de Ministério Público na pública, advogado na privada. Essa adequação. A ação penal tem que ser a correta. Terceiro requisito, e esse é importante para a gente fixar, consolidar esse ponto das condições da ação. Utilidade. Mauro, o que é essa utilidade? Aqui, galera, presta muita atenção que esse ponto é meio chato, tá? A utilidade está relacionada com um fim útil ao processo. Ou seja, ainda que abstratamente, o Estado tem que enxergar uma viabilidade de aplicação da pena. Necessário, adequado e ter utilidade. Isso, Tyson, tá ficando ótimo essa tua ajuda aí. Veja, necessário é, adequado, ok, mas ela é útil por quê? Imaginem vocês o seguinte, um crime que aconteceu em 1974, há quase 50 anos. Pô, Marto, é bom de conta não, porque é a minha idade, então eu sei. Há quase 50 anos. Nesse caso, o processo ainda é útil? Ah, Mauro, mas é racismo e prática de grupos armados. Então é útil. Por quê? Porque são crimes imprescritíveis. Mas se foi um homicídio que aconteceu em 74, já não está prescrito? Está. Tem utilidade esse processo? Claro que não. Eu vou botar dinheiro bom em cima de porcaria. Então, nesse caso, o juiz vai dizer, nego a ação penal, por quê? Porque não preenche a condição da ação de interesse de agir. Por quê? É necessário? Sim. É adequado? Sim. Mas não é mais útil. Beleza? Show de bola? Me deem um recado aí, por favor, se está tudo certo. Revendo com vocês. Possibilidade jurídica do pedido, o crime previsto em lei. Legitimidade passiva e ativa. Interesse de agir no trinômio necessidade,
adequação e utilidade. Dá para fixar, Persita? Perfeito. Vamos para o quarto requisito. Quarta condição da ação penal. Quarta condição da ação penal. Vamos sempre recapitular, tá? Porque eu preciso consolidar essa aspas decoreba. Ah, mas não tem que decorar. Tem que decorar sim, pô. Muitas coisas tu vai ter que decorar na tua vida, tá? Sem mimimi, senta a bunda e decora. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir no trinômio. Necessidade, utilidade e adequação. Fechamos. Quarta condição da ação, justa causa. Não, Ellen, cuidado, não foi mais que 4 não, foram apenas 3 e eu vou destrinchando as 3. Ellen, primeira, possibilidade jurídica do pedido. Segunda, legitimidade. E terceira, adequação. Tá, Ellen, cuidado. Na adequação tem o trinômio necessidade, utilidade, no interesse de agir, perdão. Possibilidade, legitimidade e interesse de agir. No interesse de agir eu tenho adequação, necessidade e utilidade dentro da mesma condição da ação. Ellen, me dá um ok aí, por favor, vê se tu... Só vou partir depois que a Ellen me der o ok, que ela entendeu agora, que são apenas 3 trabalhados até agora. Vocês entenderam, galera, que são 3, mas eu estou destrinchando cada uma delas? Tá ok, Ellen? Beleza. A Ellen fez uma carinha ali, então ela entendeu. Vamos lá. Quarta, e essa sim, para quem pediu um fundamento legal. A quarta, eu tenho um fundamento legal para deixar aqui para vocês. Veja, a quarta, ela surgiu com alteração no CPP trazida em 2008. Qual é a quarta? Anota para mim ali, tá? A quarta é justa causa. A quarta é justa causa. Então eu tenho 4 até agora, Ellen, em tua homenagem. Possibilidade jurídica, legitimidade, interesse de agir e justa causa. Mauro, o que é justa causa? Justa causa, pessoal, nada mais é do que o lastro probatório mínimo. Quem disse lastro probatório mínimo foi o ex-ministro Marco Aurélio. Em uma decisão do Supremo, ele trouxe esse conceito de lastro probatório mínimo. Beleza, olha aí, ó. O Tyson colocou ali todas as condições da ação, tá? Todas elas. O lastro probatório mínimo, nós podemos conceituar como o mínimo de prova. Justa causa nada mais é do que o mínimo de prova necessário, valeu, Tyson, para alguém ser processado. O juiz, ao analisar uma denúncia, ou o juiz, ao analisar uma queixa-crime, ele vai analisar ali se há, do verbo haver com H, a justa causa. Ou seja, se há o mínimo de prova para ele processar aquela pessoa. Porque se o Ministério Público disser assim, ofereço denúncia contra o Mauro porque estão dizendo por aí que ele roubou do Claudinho. Opa! Peraí, estão dizendo por aí que ele roubou do Claudinho? Cadê o mínimo de prova? Tem uma testemunha, nós temos a materialidade do objeto subtraído pelo Mauro? Temos a autoria do Mauro em materialidade? Temos. Ainda que seja mínima essa autoria, ainda que seja mínima essa materialidade, mas o suficiente para entrar com ação penal. Então isso é o lastro probatório mínimo, materializado ou materializada pelo que nós vamos chamar de justa causa. Lastro probatório mínimo, a quantidade mínima de provas para processarmos alguém, beleza? Caso não haja prova suficiente de autoria, o juiz vai rejeitar a denúncia. E você vai pedir, na sua resposta à acusação, se esse juiz
recebeu essa denúncia, você vai pedir absolvição sumária. Beleza, galera? Então, não esqueçam, isso aqui são teses defensivas indiretas que vocês podem sim utilizar. Tranquilo? Show de bola. Bom, eu disse para vocês que nós viríamos hoje conceito, aí tem a condição da ação, princípios e as espécies. Eu vou analisar princípios, tá? Espécies ficará para amanhã. Eu quero fazer uma coisa bem feita para ficar uma aula bem didática e bem aprofundada na medida necessária para vocês lá no YouTube, tá? Bom, vamos lá. Poderia ser tese de mérito, de nulidade? Não. Qual nulidade aqui, Juliana? Tá? Só se for totalmente, por exemplo. Aí, Juliana, tu tem que trabalhar um pouco mais aprofundado aqui. Vamos imaginar que o crime, Ju, tenha deixado vestígio. E não haja o exame de corpo de delito. Isso aí pode ser, sim, falta de materialidade. Mas aí você vai lançar aqui a nulidade não pela falta de prova, mas por não observar o artigo 158, tá, do CPP, que diz que todo crime que deixar vestígio deverá ser nele realizado o exame de corpo de delito, não substituindo este exame, nem mesmo a confissão do acusado. Tá legal? Cuidado com isso. Mas você tá bem, conseguiu enxergar algo a mais ali. Bom, olha só. Mas é por aí, Ellen. Você viu o exemplo que eu dei, a gente pode fazer um cruzamento aqui. Pessoal, sobre os princípios. Tem dois importantes princípios que vão separar a ação penal pública da ação penal privada. Amanhã eu vou trabalhar cada uma delas com vocês. O que eu quero agora, nesses últimos 5 minutos aqui? Que você saiba de dois princípios importantes e amanhã eu continuo nos princípios, tá ok? Que eu não quero simplesmente falar. A gente não só fala, que eu falo, dou exemplo para consolidar, tá? Esse entendimento. Veja, na ação penal pública, anota para mim isso, Tyson. Na ação, coloca assim, ação penal pública, entre parênteses, Ministério Público, hífen, princípio da obrigatoriedade. Ação penal pública, entre parênteses, Ministério Público. Bah, faz tempo que eu falei, Luci, são 4 requisitos. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade, interesse e justa causa, tá? São esses 4, tá? Depois lá no YouTube tu consegue voltar e assistir tudo de novo. Vamos lá. Eu quero, por favor, tá, se tu conseguir colocar para mim, ação penal pública, entre parênteses, Ministério Público, princípio da obrigatoriedade. Logo abaixo, se não for abusar da tua gentileza, eu queria que tu escrevesse assim, ação penal privada. Advogado, OAB, coloca assim, pessoal, decorar. Advogado, princípio da ação penal pública. MP, princípio da obrigatoriedade. Princípio da ação penal privada, coloca entre parênteses, OAB, oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência, tá? Oportunidade e conveniência. O que significa isso, galera? Presta atenção. A ação penal pública, aquela do promotor, aquela do Ministério Público, isso, faculdade, vou falar agora, Ellen. Para ele, vige o princípio da obrigatoriedade. Ou seja, se o promotor de justiça, que é um funcionário público, que é o fiscal da ordem jurídica, que é o chamado dominus litis, que é o autor, o dono da ação penal, se ele fica sabendo de um crime e analisa possibilidade jurídica, interesse de agir, legitimidade é dele mesmo, né, e justa causa, ele tem a obrigação, ele tem o dever de entrar com a ação penal. Mauro, se ele não entrar, poderá até prevaricar, artigo 319, porque não cumpriu o seu dever de ofício. Ou seja, o Ministério Público é obrigado, preenchidos os requisitos da ação penal, notadamente se ele tiver autoria e materialidade, ele vai entrar com a ação penal. Princípio da obrigatoriedade. Totalmente antagônico, totalmente indo de encontro a isso, é a ação penal privada. Por quê?
Na ação penal privada, não vige o princípio da obrigatoriedade. Mas vige o... Você pega uma toalhinha pra mim ali, Mária? No lavabo, por favor. Mas vige o princípio da conveniência e da oportunidade, ou faculdade, como disse a colega aqui. Por quê? Obrigado, Mária. Eu esqueci. Por quê, pessoal? Porque, vamos dar um exemplo aqui. Pega a Carol que acabou de entrar aqui. Ela pratica um crime de calúnia, imputando ao Mauro um fato criminoso que ela sabe que eu sou inocente. Nesse caso, eu vou decidir se eu entro contra a Carol ou não. Por quê? Porque eu vou analisar se me é conveniente e se me é oportuno de entrar com ação penal. Faculdade. Eu, enquanto autor de uma ação penal privada, eu decido se eu entro ou se eu não entro com ação penal. Mauro, mas tu tem autoria e materialidade? Tenho. Eu sei que foi a Carol e tá gravado isso. Eu tenho a autoria e a materialidade. Mas eu decido se eu entro ou não com a ação penal. Beleza? Agora, se for o Ministério Público, aí não rola. Aí não há que se falar em quero ou não quero entrar. O Ministério Público é obrigado a entrar. Beleza? Então, dois princípios que nós vimos hoje. Da ação penal pública, princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público é obrigado a entrar com ação penal. Segundo princípio, princípio agora relacionado à ação penal privada. Conveniência ou oportunidade. Questão de mérito, de faculdade. Ele entra se ele quer. Exemplo, crime de calúnia. Eu sei que foi a Gabi Lemos, que acabou de entrar aqui, a autora do crime de calúnia contra o Mauro. Eu tenho gravado isso, materialidade. Sei que foi ela, autoria, mas eu entro contra a Gabi se eu quiser. Por quê? Princípio da conveniência e oportunidade. Beleza? Como funciona a ação penal privada subsidiária da pública? Tá, olha só, na ação penal privada subsidiária da pública, o MP rateou. Nós vamos ver isso. Que o MP aqui se equivocou no prazo, ele perdeu o prazo. O prazo dele é impróprio, ele perdeu o prazo, tá? Ele ficou inerte. Deveria ter denunciado, mas não denunciou. Aí você pode substituir, entre aspas, de maneira subsidiária o Ministério Público. Mas isso aí, mestre Tyson, que está me ajudando muito, a gente vai tratar amanhã, quando falarmos das espécies de ação penal. Beleza? Feito 40 minutos, eu tenho que ir para a auditoria daqui a pouco. Já fiz meu cardiozinho com a ajuda de vocês, passando um pouquinho daquilo que a gente sabe. Espero ter ajudado. Ellen, acho que não tem mais dúvida agora, né? Se o MP perdeu o prazo, ele agiu errado. E aí haverá a possibilidade de a vítima entrar com ação penal privada subsidiária da pública, tá? Agora, o princípio que eu estou falando para vocês da ação penal privada, exclusiva ou personalíssima, tudo isso eu arredondo amanhã. Beleza? Até amanhã, forte abraço, obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã, 7h30, se puderem avisar aos colegas, aos amigos, se o MP é obrigado, porque ele pode. Eu não falei que ele pode, eu falei que ele rateou. Viu, Ellen? Tu colocou palavras na minha boca, eu não falei que ele pode. O Ministério Público rateou. O Ministério Público perdeu o prazo. Por quê? Porque ele contou errado. Ele achava que era terça que vem e foi sexta-feira, ele se equivocou. E aí o advogado pode entrar na segunda-feira, no meu exemplo, com ação penal privada. Ellen, por favor, me diga que eu fiquei preocupado aqui com o que tu apresentou aqui. Se o Ministério Público é obrigado, porque ele pode ficar net? Eu não falei que ele pode. Ellen, me dá um retorno que tu entendeu, por favor. Ellen, me dá um retorno que tu entendeu. Até amanhã, galera. Aí, a Ellen entendeu, tá? Beijo grande pra vocês, a live vai ficar salva, mas eu peço de novo aqui pra quem entrou depois do meu pedido no início. Se puderem ir lá no canal do YouTube, pesquisar lá no YouTube Mauro Stirner, é um canalzinho que a gente tá criando lá, onde eu vou subir essas lives aos pouquinhos, tá? Pra você poder assistir com mais tranquilidade. Beijo grande e até amanhã, 7h30, tá? Obrigado, bom trabalho pra todo mundo aí, beijão.